Olá, boa noite, você que está em casa, boa noite, meu amado, boa noite, minha amada. Graça e paz seja com todos vocês. Espero que tudo lhes vá bem, que o Senhor continue sendo gracioso com vocês, como sempre foi, e que vocês estejam gozando de paz, de saúde. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a santa e bendita palavra do Senhor, ainda em nossas casas. Não saímos ainda do isolamento, e ao que tudo indica, vamos passar por dias ainda mais severos de isolamento. Esperamos que sirva para que nós nos aproximemos mais do nosso Senhor, possamos mais estar reunidos em família. Esse é o mês de maio, o mês da família, mês em que nós estamos com uma nova temática e transmitiremos essa noite mais uma mensagem, já direcionada já com o tema que foi proposto pela área, que está à frente, e que nós possamos, com a ajuda do Senhor, seu Espírito Santo, transmitir aqui essa bendita palavra para todos vocês. Então, nós iniciaremos essa reflexão esta noite, fazendo uma pergunta que está de acordo com o tema proposto para este mês. O tema diz que famílias celebrando a glória do reino de Deus. Esse é o tema. E eu perguntaria já de imediato, de que forma se pode celebrar a glória do reino de Deus? De que forma se pode celebrar a glória do reino de Deus? Bem, várias formas nós poderíamos, ou várias maneiras nós poderíamos falar. Eu quero me ater aqui essa noite a uma delas, que tem tudo a ver com o texto que nós iremos ler. Já adianto para vocês, o texto está no livro de Josué, no capítulo 24 e no versículos de 14 a 15. Então, Josué 24, versículos de 14 e 15. Então, essa pergunta que nós fizemos, de que forma se pode celebrar a glória do reino de Deus, o texto de Josué nos dá uma visão, nos dá um direcionamento, uma luz, um caminho, uma forma, uma maneira de nós celebrarmos este reino. O texto, então, nós vamos ler Josué, capítulo 24, e versículos 14 e 15. Acompanhe na sua casa, que diz assim: Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de ler Tua palavra. Te pedimos que mais uma vez Teu Espírito Santo seja o nosso condutor, que nos ajude a compreendermos e a vivermos conforme a Tua palavra. Nos ajuda porque necessitamos da Tua direção. Necessitamos porque só temos capacidade de compreender Tua palavra, muito menos de praticá-la. Mas contamos contigo, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem. Então, aqui, irmãos, nós temos dos direcionamentos, dos caminhos, uma das formas de como nós devemos celebrar, como podemos, como uma família, em família, podemos celebrar a glória do reino de Deus. A resposta já vem de imediato logo no início, do versículo 14. Quando Josué diz: Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Acredito
tendo como base esse texto, que nós vamos explanar aqui em que contexto ele está, que é uma das formas que nós podemos, que as famílias podem, e nós como família, família do Senhor e família mesmo carnal, podemos celebrar servindo ao Senhor com integridade e fidelidade. Não é? Nós temos aqui um texto clássico da Antiga Aliança, daquele que nós conhecemos como Antigo Testamento. Um texto clássico. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas pregações já foram feitas usando esse texto como base. Não é à toa, é um texto maravilhoso, serve para muitos momentos de reflexões, né? E nós iremos, esta noite, com a ajuda, claro, do nosso Santo Espírito, trazer aqui para os irmãos, para os amados e amadas, o que exatamente o texto quer nos dizer. Bem, aqui, fazendo uma explanação um pouco mais ampla e dizendo em que contexto está esse texto, esses 2 versículos, o livro de Josué, que nós acabamos de ler essa passagem, no capítulo 24, fala da renovação da aliança. A renovação da aliança do povo com Deus. Porque o Senhor já havia confirmado esta aliança, já muitas vezes, através de Abraão, de Isaac, de Jacó, através de Moisés, de Josué. E chegou um momento, já na vida de Josué, o texto vai dizer logo no início do capítulo 24, que Josué reuniu todas as tribos de Israel, e Josué já estava em idade bem avançada, já talvez com quase 110 anos, porque o texto fala logo depois dessa passagem que Josué, logo um pouco depois, ele veio a morrer com 110 anos. Então Josué estava já se despedindo deste mundo. Mas Josué não queria deixar o povo de qualquer forma. Ele queria que aquele povo confirmasse a aliança que Deus havia feito com aquele povo no período em que eles saíram do Egito, percorreram o deserto e agora estavam na terra prometida. Quando Josué, ou quando esse texto aqui é escrito, não se sabe se foi exatamente Josué, o livro leva o seu nome, mas quando esse texto foi escrito, quando aconteceu esses eventos aqui, quando aconteceram, Josué e todo o povo de Israel que havia saído do Egito já estava em Canaã. Então eles já haviam saído do Egito, passado 40 anos no deserto, já haviam conquistado as cidades ao redor, Jericó já havia caído, eles já haviam tomado aquela região e estavam agora em Canaã. E Josué já havia dividido a terra de Canaã com as tribos de Israel. Então cada tribo já tinha a sua porção definida. E depois de um certo tempo, direcionado, claro, por Deus, Josué vem diante do povo, chama toda aquela liderança, os líderes de tribos, os anciãos, toda aquela liderança, as famílias, os clãs, como eles chamavam, e faz uma convocação para que o povo renove a aliança com Deus, a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. É um momento marcante na vida do povo e na vida de Josué, porque Josué vai instar aquele povo a que eles abandonem os deuses que eles ainda serviam. Interessante que durante essa passagem aqui, esse capítulo 24, Josué faz uma viagem histórica, começando com Abraão, quando ele diz que agora vocês decidam a quem vocês vão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou seja, além do Eufrates quer dizer antes do Eufrates, do rio Eufrates, pouco depois, onde ficava a região da Mesopotâmia. De lá saiu Abraão para a terra em que o Senhor lhe mostraria.
A Mesopotâmia é hoje onde está localizado o Iraque, naquela região. Tá? Então, Abraão saiu de lá, essa região ficava depois do Eufrates, por isso a expressão além do Eufrates, do rio Eufrates. Abraão saiu dali para percorrer a terra de Canaã, que lhe seria, por Deus, lhe dado como herança, prometida como herança aos descendentes de Abraão. E ele vai fazer aqui uma viagem falando sobre essa passagem de Abraão saindo lá da região da Mesopotâmia, e fala também dos deuses dos amorreus. Ora, a região onde Abraão viveu, onde Abraão nasceu, era uma região onde se adoravam vários deuses. Eram povos politeístas. Deus tira um homem, chamado Abraão, e lhe revela, ou se revela a Abraão, como Deus único, Deus criador. E Abraão deixa os seus deuses de lado, os deuses dos seus antepassados, dos seus pais, e serve ao único Deus. O povo de Israel, já agora numeroso, descendente deste homem, chega em Canaã e também ali encontra os amorreus, os heteus, os heveus, jebuseus e tantos outros povos ali ao redor, que adoravam também vários deuses. É por isso que Josué se refere, quando fala com os israelitas, de que eles escolham a quem devem seguir. Se aos deuses que os antepassados deles serviram além do Eufrates, lá na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora o povo de Israel habitava. É nesse contexto que nós estamos lendo essa passagem. Por isso que ele diz, agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Ou seja, a fidelidade tinha que ser somente a um Deus único. Ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, a quem eles serviram. E não que servissem aos deuses dos povos da Mesopotâmia, nem aos deuses dos amorreus, da região de Canaã. É isso que Josué está dizendo. Sirvam-no com integridade e fidelidade. E ele desafia ainda mais. Porém, se a vocês não escolherem servir esse Deus, se não é do agrado de vocês servir esse Deus, escolham então a quem vocês vão servir. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, eu e a minha família. A expressão de Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor, é um chamado à responsabilidade do patriarca da família, pai da família. Nós estamos aqui falando de uma sociedade patriarcal, em que o chefe da família, o homem, ele determinava qual seria o Deus que a sua família serviria. Se ele acertasse, toda a família seria abençoada. Se ele errasse, toda a família seria destruída. E Josué aqui conhece muito bem o Deus a quem ele está desafiando o povo a servir. Lembre-se, os irmãos, que Josué e Caleb foram os únicos as duas pessoas que entraram em Canaã daqueles que saíram lá do Egito. Todos os outros que entraram, exceto Josué e Caleb, nasceram no deserto. Dos que saíram, apenas Josué e Caleb entraram em Canaã. Os irmãos podem comprovar esse texto aí nas passagens um pouco anterior a esta, os livros que Moisés escreveu, que são atribuídos a Moisés. Apenas os dois. Então Josué viu a saída do povo, acompanhou ainda jovem essa saída, esteve no deserto, vendo toda aquela movimentação, todos aqueles sinais e prodígios que Deus fez, mar vermelho abrindo, água saindo da rocha, um lago de água amarga se transformando em água doce, codornizes vindo para alimentar o povo, o próprio maná descendo do céu que alimentava aquele povo, as sandálias que não se deterioravam, as roupas que não se estragavam, os pés, as pernas que não inchavam,
Aquele povo foi protegido, andou debaixo de uma nuvem, como diz a palavra, para que não fosse, não morresse queimado no sol escaldante do deserto. À noite, a coluna de fogo cobria aquele povo para que os insetos, para que as serpentes, para que os escorpiões do deserto e o frio não matassem aquele povo. Então Josué viu tudo isso, ele sabia o Deus a quem ele estava servindo. E Josué, vendo aquele povo chegando em Canaã, e muitos deles ainda apegados aos deuses dos amorreus, e muitos aos deuses lá da Mesopotâmia, ele faz um desafio ao povo. Como chefe de família, Josué chama para si a responsabilidade para que aquele povo, assim como ele, copiasse o seu exemplo e servisse ao único Deus, o Deus de Israel. É esse o contexto aqui do capítulo 24, e o fechamento do livro de Josué é isso. Essa magistral, essa epopeia, esse fechamento da vida de Josué. Algo que realmente nos serve como exemplo. Alguém que chamou para si a responsabilidade. Vocês escolham a quem vocês irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, dos amorreus, ou se ao Deus único e verdadeiro. Se vocês não se agradam a servi-lo, é como se dissesse assim, é um problema de vocês. Agora, eu e a minha família serviremos ao Senhor. No começo da nossa reflexão, eu perguntei como ou de que forma se pode celebrar a glória do reino de Deus. Eu falei que uma destas formas é servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Porque senão, irmãos, não tem como a gente celebrar a glória do reino de Deus, se não servi-lo com integridade e com fidelidade. Pegando o nosso tema aí como uma forma de nós refletirmos essa noite, para nós termos esse texto como base, mas não ficarmos somente no texto, vamos trazer para nossas vidas, trazermos para a nossa vivência, para as nossas famílias. Já que estamos trabalhando no mês da família, vamos refletir sobre ou a respeito de qual é o Deus que nós estamos servindo. Olhe, não se engane, e vocês sabem disso, como crentes mais antigos, como pessoas que vivem em igrejas muito mais tempo do que eu. Quantas pessoas não vivem na casa do Senhor, servindo das benesses, das bênçãos do Senhor? Quantas pessoas não têm as suas famílias abençoadas por conta das misericórdias do Senhor? Quantas pessoas não são beneficiadas com as bênçãos celestiais por fazer parte de uma comunidade cristã? E quantas pessoas, mesmo vivendo com essas bênçãos ou debaixo dessas bênçãos, nunca fizeram uma aliança com o Senhor de verdade? Mesmo que as bênçãos da aliança do Senhor estejam sobre suas vidas, sobre suas famílias, como aquele povo lá de Israel, que viu todas aquelas maravilhas, aqueles sinais, aqueles prodígios. Quantas nações não caíram diante de Israel? E o Senhor vai dizer aqui no texto, no capítulo anterior a esse, não foi o arco nem a flecha de vocês que derrubaram aquelas nações. Fui eu que os tirei da frente de vocês. E quantos de nós, que um dia fomos tirados da Mesopotâmia, do Egito, da servidão, que andamos com o Senhor durante muitos anos, muitos, que estão nas igrejas, que estão vivendo em uma comunidade, mas nunca fizeram uma aliança de verdade com o Senhor. Aí eu pergunto, como é que pode alguém assim, ou a sua casa, celebrar a glória do reino de Deus, se não serve ao Senhor com fidelidade e integridade? Se muitas vezes os deuses que nós carregamos durante muitos anos ainda são os deuses dos nossos antepassados, os ídolos que servíamos no passado, o Deus Mamon, não é difícil de nós vermos isso. Pessoas apegadas de tal forma aos seus bens que não admitem dividir aquilo que Deus lhes deu com a sua comunidade de fé para facilitar, para poder facilitar o avanço do Evangelho e a conversão de pessoas em alguns lugares
do mundo que ainda não ouviram a palavra. Quantos deuses nós não cultuamos ainda? Deus Mamon, Deus Vaidade, o Deus Templo. Quantas pessoas não estão lamentando agora por não estarem no templo? E às vezes não estão aproveitando esse momento que Deus nos deu para aproveitarmos mais a família, para nos aliançarmos mais com a família, para conhecermos mais as nossas famílias. Deus às vezes nos coloca em situações para que nós descobramos quem nós somos, que Ele sabe quem nós somos, mas às vezes nós não sabemos. Irmãos, vocês lembram lá da passagem de Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú? Jacó dormiu no deserto. E no deserto ele teve um sonho e viu anjos subindo e descendo. E ele disse: Deus de fato está nesse lugar, mas eu não sabia. Ora, Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus tinha uma aliança com aquela descendência. Mas Jacó não tinha uma aliança com Deus ainda. Ainda faltava a Jacó fazer a sua aliança com Deus. Porque Deus já era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Jacó ainda não sabia. Faltava essa aliança. Assim, muitas vezes é conosco. Nós fomos alcançados pela graça. Mas nós ainda não nos aliançamos com o Senhor. A ponto de nós fazermos o que o tema nos propõe: celebrar a glória do reino de Deus. Quanto mais uma família celebrar esta glória, o que torna ainda mais difícil, porque para uma pessoa só já é complicado, imagina para toda uma família. O que Josué fez aqui, eu disse aqui, é algo que era comum, como eu falei para vocês na época. O chefe da família se posicionar e dizer: a minha casa servirá. Eu sei que hoje é difícil fazer isso, porque hoje o conceito de família está muito deturpado. Hoje não é mais só o homem que comanda uma família. Hoje não é mais só uma mulher que comanda uma família. A família hoje tem vários segmentos. Está fragmentada por vários motivos que não cabe a nós aqui discutirmos, porque o assunto não é este. Mas o que se sabe é que está difícil hoje as famílias entrarem em acordo. As opiniões, os achismos são vários. Estamos vivendo em um período em que não há mais uma substância em que se agarrar. As pessoas não têm mais algo em que se agarrar. Então, cada um tem a sua forma de pensar, o seu achismo. Cada um tem a sua maneira de viver. Então, não existe mais praticamente unidade em uma família. Um pensamento só e os outros seguindo. São os tempos que nós vivemos. São assim. Viver com isso é difícil. Claro que é difícil. Então, na época de Josué, talvez fosse mais fácil. Talvez fazer isso, porque Josué, como chefe de família, tinha essa autoridade. Tá? Mas é pertinente, é interessante nós pensarmos isso nos nossos dias. Como é que nós podemos celebrar a glória do reino de Deus se nós não servimos a esse Deus com integridade e fidelidade? Como fazer com que uma família celebre a glória do reino de Deus? Como fazer com que uma família sirva ao Senhor com integridade e fidelidade? Ora, segundo Josué, isso é impossível. Segundo Josué falou, isso é impossível. Como Josué falou? No texto que nós lemos aqui, no capítulo 24, quando Josué acaba de falar isso aqui: mas eu e a minha casa ou a minha família serviremos ao Senhor. No versículo 16, o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. E vão dizer: foi o próprio Senhor que nos tirou do Egito, e vão fazer uma declaração de fidelidade. Aí chega no versículo 19, Josué diz assim: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Josué sabia qual o povo que ele estava conduzindo. Josué viu toda aquela rebeldia daquele povo com Moisés. E viu que Moisés não entrou na terra prometida por conta da rebelião do povo e porque Moisés se irou contra aquele povo.
E Josué sabia que aquele povo não tinha condição de servir ao Senhor. Somente uma atuação poderosa de Deus faria com que aquele povo o obedecesse. E Josué vai dizer aqui mais à frente, se vocês abandonarem o Senhor, Ele os abandonará. Aí eu pergunto, Deus não mudou, é o mesmo Deus. Então como é que nós hoje, nos tempos que estamos vivendo hoje, como disse um certo escritor neozelandês, Zygmunt Bauman, o mundo líquido que nós estamos vivendo, em que as pessoas não têm em que se agarrar, não tem uma substância, uma rocha, uma firmeza. Como é que as pessoas nesse mundo líquido vão celebrar a glória do reino de Deus? Uma família toda, já que as famílias não se entendem mais. Nem mesmo os cristãos se entendem mais, porque as denominações são tantas que cada um tem um pensamento a respeito de determinados assuntos que a Bíblia fala. Cada um tem uma interpretação a respeito de escatologia, a respeito de profecia, a respeito de dons, ninguém mais entende. São muitas diversidades. Como é que isso é possível? Só é possível, irmãos, se nós, com o coração aberto, dissermos ao Senhor que queremos o servir com fidelidade, com integridade. Porque hoje, ao contrário daquele povo, nós temos o Espírito Santo conosco. É o nosso tutor, é o nosso professor, é quem nos direciona, é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e é também quem nos lapida no dia a dia. Porque nós somos pedras brutas, somos tirados desse mundo, e o Senhor vai nos lapidando com o passar do tempo. Só vai fazendo em nós uma cirurgia, vai nos lapidando para que nós não nos percamos nos caminhos tortuosos desse mundo. Então, somente assim, somente com a atuação poderosa do Espírito Santo e nós nos pondo em dependência total, é que nós podemos celebrar a glória do reino de Deus. Mas precisamos servi-lo com integridade e fidelidade. O Senhor não aceita que nós dividamos a sua glória. Ele não divide, aliás, a sua glória com ninguém. Então nós não podemos viver com os nossos deuses, os deuses do nosso antepassado e os deuses que nós criamos depois da nossa conversão, do nosso chamado. Porque nós fomos criando os nossos deuses. Eu acabei de falar, o templo muitas vezes é um Deus, serve como objeto de adoração para muita gente. Não imagina, eu acredito, irmãos, e vocês sabem disso, que muita gente nunca se imaginou cultuando ao Senhor fora do templo onde essa pessoa viveu durante anos. Muita gente nunca se imaginou fazendo isso. Porque o templo se via como um Deus, se via como um objeto de adoração. Muitas pessoas, ainda hoje no nosso país, e é muito comum isso acontecer, não se imagina ouvindo uma pregação de outro pastor que não seja o pastor da sua igreja. Não que a gente deva viver procurando todos os dias uma mensagem com várias orientações teológicas. Se existe um pastor na igreja, é porque Deus o colocou ali para que ele oriente seu rebanho. Mas tem gente que não admitia sequer perder essa fidelidade com o seu pastor. Porque muitas vezes ia para a igreja para ouvir aquela pessoa pregando. E não para ouvir a palavra de Deus como um todo, mas para ouvir aquela pessoa pregando. É verdade que muitos, e a maioria dos pregadores não perderam esse contato com o seu rebanho, ou com o rebanho do Senhor, porque estamos aqui com as mídias sociais, graças a Deus, nos ajudando. Mas muita gente tem no seu coração um Deus homem, Deus templo, Deus bens, Deus mamon, Deus vaidade. Quantas pessoas não iam para as igrejas aos domingos somente para exibir suas roupas bonitas que havia acabado de comprar? Quanta vaidade! Olha, o Senhor colocou o seu povo, como dizem aí no popular, com as barbas de molho. Abra o olho,
porque o Senhor não perde de vista aqueles a quem Ele ama e a quem Ele escolheu, mas também Ele sabe corrigir o seu povo. Se nós queremos, como diz o tema, estamos trabalhando nesse mês de maio, se queremos com as famílias celebrar a glória do Reino de Deus, precisamos nos, cada dia mais, adaptarmos à palavra do Senhor e servi-lo com integridade e fidelidade. Tendo como exemplo Josué, que chamou para si a responsabilidade, dizendo que ele e a sua casa serviria ao Senhor. Josué com certeza celebrou com a sua família a glória do Reino de Deus. Mesmo que não existisse o conceito de Reino de Deus naquela época, mas eles sabiam que Deus era o governante daquele povo. Ele só usava os homens para cumprir os seus propósitos, mas era Deus quem era o rei de Israel. O reino era e é sempre e será dele. Ele não divide isso com ninguém. Que no mês de maio, toda vez que nós lembrarmos desse tema, nós possamos nos perguntar como é que eu estou celebrando a glória do Reino de Deus, ou se eu estou, ou se minha família está celebrando a glória do Reino de Deus, sabendo que não é uma tarefa fácil fazer com que as pessoas da nossa casa todos sirvam ao Senhor, mas sabendo que Deus, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Moisés, de Josué, de todos os santos e profetas que viveram no passado. É o Deus de Jesus Cristo e é o nosso Deus. A Ele toda a honra e glória, que nós aprendamos a servi-lo com integridade e fidelidade, para assim celebrarmos a glória do Reino de Deus. Que Ele nos abençoe, que os amados e as amadas tenham uma excelente semana debaixo da glória, da graça do Senhor. E que, podendo, celebrem esta glória do Reino de Deus. Porque nós estamos sendo trabalhados pelo nosso Deus. Estamos sendo lapidados pelo nosso Deus nesse período, nesse tempo. Não tenham dúvidas. Deus nos colocou em casa para que nós aprendamos, como família, a celebrar a glória do seu reino. Que Ele nos abençoe, debaixo da sua graça, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.